5º Batalhão, se tinha como profissionais ir realizar procedimentos para amenizar, tudo bem, voltou novamente o ofício e o juízo, mais uma vez, encaminhou profissionais do âmbito da Polícia Militar mesmo, para que tentasse fazer uma fisioterapia, tentasse amenizar as dores, as articulações que o apenado estava tendo, e mesmo assim os profissionais ratificaram que, de fato, não tinha jeito de fazer fisioterapias, e sim ir diretamente para um procedimento cirúrgico. Então, assim, são situações que, de fato, trazem para o apenado, né, que realmente não tem como o apenado ficar numa situação dessa, no 5º Batalhão da Polícia Militar, com essas situações. Inclusive, esse agravo era para ter sido julgado no dia 14 de agosto. Não foi julgado por quê? Porque o apenado apresentou problemas e que foi encaminhado para o hospital. Inclusive, está na folha 55, foi juntado no processo, ele apresentou uma piora do seu quadro, inclusive está atestado, ratificado pelo médico também, entendeu? Então, assim, a prisão domiciliar, ela precisa cumprir alguns requisitos, né? Ou seja, o apenado ele deve estar acometido com uma doença grave, correto, e que tem que ter assistência médica, que não esteja disponível no estabelecimento prisional, que de fato não tem, o 5º Batalhão não tem capacidade de ter profissionais ali para realizar fisioterapias, inclusive teve, como o MMJ solicitou, e mesmo assim, no caso do apenado, não tem como fazer fisioterapia, tem que fazer logo um procedimento cirúrgico. E que, de fato, tem que ser necessário apresentar uma comprovação médica da doença e que, de fato, o apenado realmente tem condições precárias. Inclusive, nós juntamos documentos e, para ratificar, a Perforce fez uma análise detalhada, fez uma averiguação e confirmou tudo aquilo que a defesa relatou. Sábios desembargadores. A família do acusado mora em Juazeiro do Norte, aproximadamente 493 quilômetros. Então, assim, até para a família sair de Juazeiro para ir visitar o apenado é muito complicado, entendeu? Muito difícil. Então, assim, o apenado ele está aguardando o SUS para a marcação da realização da cirurgia, bem como todo durante este lapso temporal, o reeducando permanece sem o devido atendimento, sem nem sequer receber uma joelheira, uma recomendação médica. Está sem trabalhar porque não consegue nem trabalhar, nem remir sua pena. Ou seja, está em completo abandono. Então, está sendo privado, além de sua liberdade, agora de sua saúde, onde resta apenas um questionamento. Seria este critério correto para a ressocialização do apenado? Seria que esse apenado ele estivesse em uma prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico? Eu tenho certeza que era até mais fácil até ele conseguir uma cirurgia, porque ele estava mais fácil aqui na cidade dele, na cidade de Juazeiro, conseguir uma cirurgia, mas ele está em Fortaleza, então, assim, já dificulta muito a família dele ter que sair daqui para Fortaleza. Então, nobres julgadores, desta maneira, resta o apenado recorrer a esta colenda Câmara para pleitear substituição da execução de pena em regime fechado em estabelecimento prisional por prisão domiciliar, né? Resguardando tanto sua integridade física como sua vida, né? Com base nas diretrizes legais do artigo 117, inciso 3º, acumulado também com o artigo 318, inciso 2º do CPP, e, por fim, o 319, inciso 9º do Código de Processo Penal. Então, sábios desembargadores, esta defesa ela não quer isentar do apenado a não cumprir sua pena. Ele vai cumprir sua pena, mas cumprir sua pena de uma forma humanitária. E de acordo com os autos, de acordo com tudo que foi juntado no processo, além dessa defesa estar alegando essa situação precária do apenado, a Perforce foi com o mesmo entendimento. Os profissionais que o juiz solicitou para fazer toda uma avaliação da sua saúde também foi de acordo com esta defesa, que realmente não tem como fazer fisioterapia, ele tem que ir para o procedimento cirúrgico. Inclusive, o nobre procurador da Justiça, no seu parecer, ele até relata, mas não tem uma data marcada, mas é justamente porque realmente nós sabemos que o SUS demora. E o apenado, ele recluso, aí ainda mais que, infelizmente, tem essa precária. Inclusive, ele está em Fortaleza. Então, assim, essa defesa roga pelo conhecimento e pelo deferimento da prisão domiciliar do apenado, com substituição de medidas cautelares, com o uso de tornozeleira eletrônica. Inclusive, juntamos o comprovante de endereço do apenado
E quero agradecer a oportunidade, né, a todos por estar aqui presente. Esse é um momento muito especial para mim. Também, como o doutor Matheus, é minha primeira oportunidade nesta Colenda Câmara aqui, podendo trazer meus argumentos também. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a todos. Obrigada, doutor Anderson Ramon. Eu não erro mais. E me adianto, parabéns, se essa é a primeira sustentação oral de Vossa Excelência, o vosso futuro é brilhante. E eu passo a palavra ao doutor Alcides Jorge para a sua sustentação oral. Excelentíssima Colenda Câmara Criminal, Segunda Câmara Criminal, demais extensivos cumprimentos. Doutor Anderson Oliveira Duarte, meus parabéns pela sua habilidade, tirocínio na sustentação oral. Eu vou retirar a manifestação das entranhas do parecer, que está nos autos. O apenado foi submetido à perícia oficializada pelo Núcleo de Traumatologia Forense, PEFOS, circunstância em que foi especificado o quadro de saúde física do militar. No referido laudo, compreendeu-se que há necessidade de realização de cirurgia médica no joelho direito e tratamento para amenizar as dores, além da inevitabilidade, das sessões de fisioterapia, periciando que apresenta corpo meniscal lateral com extensão GAP, sugerindo ruptura radial e ruptura da espessura completa do ligamento cruzado anterior, conforme ressonância magnética do joelho direito. Ademais, verifica-se, bem, posta a situação, temos dois interesses em conflitos. O primeiro é que ele foi condenado a 16 anos, cuja pena começou a ser cumprida em outubro do ano passado. Em segundo, é o princípio da humanidade e a sua condição física para cumprir a pena nas condições atuais. Mas a solução manifestada nos autos, verifica-se que até a presente data não há nenhuma cirurgia agendada para o recorrente, razão pela qual não se mostra possível a concessão de saída do presídio militar sem data específica para o cumprimento de eventual procedimento cirúrgico. Com relação às dores e incômodos físicos, o magistrado singular ponderou corretamente que o receituário médico prevê a medicação adequada para o problema de saúde apresentado, circunstância em que o apenado poderá continuar com o uso de medicações dentro do estabelecimento prisional. Bem, a solução postulada é de que se conceda a custódia domiciliar para que o paciente seja devidamente tratado. Consoante o entendimento manifestado, do qual eu me acosto, aqui o que se vislumbra é um tratamento adequado, um tratamento especializado. Esse tratamento não está sendo negado pelo juízo. O que deve ser considerado é a priorização dessa cirurgia pelas formas, pelos veículos da saúde pública adequados à gravidade do fato, e que seja em Juazeiro, ou seja, em Fortaleza, o paciente deverá, o agravante, deverá ser encaminhado no momento certo para proceder à cirurgia, enquanto essa situação não seja favorecida, ele permanecerá em repouso conforme se adequa. Inclusive, pode até se sugerir, tratando-se de militar, próximo
na região central da cidade de Fortaleza, existe o Hospital Militar, que deverá, pelo menos, conter em seu quadro fisioterapeutas para o tratamento ambulatorial, outra adequado à situação do paciente. Então, nos manifestamos no sentido de que seja mantido onde se encontra, no presídio militar, e que se agilize as providências necessárias para o seu trato de saúde, aonde ele deverá ser encaminhado quando oportunizado a data da cirurgia. E, por enquanto, conte com um adequado acompanhamento ambulatorial. É como nos manifestamos. Obrigada, doutor Alcides, e eu passo a palavra ao desembargador Eduardo Escossa Fava, relator do feito. Obrigado, senhora presidente. Eu também faço minhas as palavras de Vossa Excelência, no sentido de cumprimentar e parabenizar o doutor Anderson Ramon Oliveira Duarte pela desenvoltura apresentada da tribuna. Sem sombra de dúvidas, tem um futuro brilhante aí na carreira da advocacia. Também, igualmente, parabenizo o doutor Alcides pelo lúcido parecer colacionado e reafirmado aqui de forma oral. Senhora presidente, o caso aqui me parece não se tratar de deferimento de prisão domiciliar por caráter humanitário. Como bem salientado, tanto pelo juiz Lacó, quanto também pela Procuradoria de Justiça, nós estamos diante de um quadro de emergência. Evidentemente que o reeducando, ele apresenta um quadro, problema no joelho, e quanto se encontra na mesma situação de milhões de brasileiros que aguarda em uma fila seletiva, democrática, o momento para a realização do procedimento. Não é o fato de se dirigir ao domicílio que vai fazer, que vai alterar ou vai agilizar, o problema do paciente. Em verdade, o que a gente está aguardando aqui é o momento em que o poder público diga, chegou o momento de promover a intervenção cirúrgica no reeducando. E isso não é a prisão domiciliar que será um ponto de destaque para que esse cenário seja alterado. Pelo contrário, eu acho até que ele, no ambiente onde ele se encontra, e por força da decisão judicial, a assistência médica, porque o magistrado, ao indeferir o pleito, garantiu ao próprio reeducando que todo o tratamento, até a intervenção cirúrgica, fosse feito pelos quadros profissionais de saúde dos quadros da PM. Ou seja, no momento, no local em que ele se encontra, ele, a meu sentir, ele se encontra melhor assistido do que se estivesse em sua residência no município de Juazeiro. Sabemos nós que a estrutura médica, hospitalar e do próprio poder público na capital, ela é melhor do que a do interior. Então, não vai ser o deslocamento ou deferimento da prisão domiciliar o norte ou ponto focal para justificar aqui a saída do reeducando da unidade prisional militar. Então, assim, com todo respeito ao eminente advogado, mas me parece não ser caso aqui de deferimento da prisão domiciliar. Nós precisamos ter em mente que nós não estamos na situação de urgência nem de emergência. Trata-se de uma cirurgia eletiva e que se sujeita às normas do Ministério da Saúde e também das entidades governamentais, tanto do Estado quanto do município. Então, pedindo as respeitosas vênias à defesa e também, em última análise, também reitero aqui que este julgamento não fará coisa julgada, porque os fatos que amparam a prolação do presente julgamento não configuram coisa julgada. Havendo modificação, evidentemente, que a matéria pode ser revisitada tanto pelo eminente magistrado de primeiro grau, e aqui, diga-se de passagem, uma decisão muito prudente,
antes de proferir a decisão, ouviu profissionais técnicos, garantiu a assistência médica ao reeducando, de sorte que não vejo aqui, salvo melhor compreensão dos meus pares, mas não vejo aqui elementos fortes, seguros, para se reconhecer uma prisão domiciliar em caráter humanitário, com todo respeito. Então, vou ao projeto de emenda, agravo em execução penal, homicídio qualificado, extorsão, cumprimento da pena em regime fechado, pleito defensivo, pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar em razão de enfermidade, alegação de estado de saúde debilitado, impossibilidade de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional onde se encontra, não acolhimento, existência de laudo médico que atesta a estabilidade clínica do paciente, possibilidade de tratamento na unidade prisional, não demonstração de doença grave ou que o agente necessite de tratamento externo da unidade prisional de forma urgente, aquisição do direito à progressão para o regime semiaberto apenas em 30 de outubro de 2025, situação pessoal que não justifica a concessão prematura da pretensão, decisão mantida, recurso conhecido e desprovido é a proposta de voto. Obrigada, desembargador Eduardo Escorça Fava, e votam com Vossa Excelência os desembargadores Helder e Sérgio Parente. Desembargador Helder, como vota Vossa Excelência? Pois não, Excelência, eu acompanho o eminente relator. Obrigada, desembargador Helder. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Pois não, presidente. Eu queria só lembrar que nós temos decidido esta situação aqui e há uma similitude de casos se repetindo. Eu quero só lembrar a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, e uma das partes mais importantes dela diz o seguinte: como está colocado no acórdão, não há risco real de que o estabelecimento em que se encontra causa mais risco que o ambiente externo. Eu não sei se os senhores lembram naquele outro julgamento que houve aqui, que também era um pedido desse tipo, a família morava longe e tudo, acho que fui até o relator, eu fiquei imaginando aqui que situação podia ser essa, né? E numa situação dessa, de um joelho com problema e tudo, talvez fosse ele dizer, olha, ele tem que subir uma escada imensa, porque onde ele está, isso só prejudica a sua, né, a sua reabilitação. Mas eu não tenho nada disso nos autos, a não ser o desejo dele de ficar próximo aos familiares, que é legítimo, mas isso depende de vaga, depende de uma série de situações. E a questão da própria cirurgia, o desembargador Escorça Fava bem relatou, que depende de vaga. Nós não podemos acelerar essa fila para colocá-lo à frente das pessoas que estão aguardando a cirurgia. Então, assim, e o juiz, na própria decisão, ele disse, eu não posso tomar nenhuma atitude porque não há nenhuma cirurgia marcada. Então, isso significa que o magistrado já deixou claro que assim que marcada a cirurgia, ele fará a cirurgia sem nenhum problema. Então, eu acompanho plenamente o relator, presidente, só lembrando dessas situações e parabenizando o doutor Renan pelo seu esforço. Ramon, perdão, doutor Ramon. E lhe devolvo a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio. Eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutor Ramon, obrigada pela presença de Vossa Excelência. Espero ver outras vezes aqui e renovo os parabéns pelo desempenho de Vossa Excelência. Muitíssimo obrigado a todos os desembargadores pela oportunidade, tá bem? E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Com esse último processo, encerramos a nossa pauta e julgamos 158 processos. Há algum requerimento? Então, não havendo requerimento... Só um registro, senhora presidente. Eu achei tão interessante a produtividade da Câmara. Eu queria apenas dar os parabéns a todos, assessores, servidores, colaboradores, né, com uma produtividade tão extraordinária, 574 processos julgados no mês de agosto. Então, isso demonstra todo o comprometimento da Câmara, Tribunal de Justiça, com se agilizar os julgamentos que estão postos aqui sob nossa responsabilidade. Apenas parabenizar todos os envolvidos. É isso mesmo, o senhor tem razão, o registro realmente é merecido. Estamos todos nós, não é,
de parabéns junto com as nossas equipes. Eu sempre lembro, quando fala nas equipes, eu lembro do discurso do desembargador Jaime, no dia da posse. Eu não me lembro exatamente as palavras que ele usou, mas ele agradeceu aos assessores, dizendo que eles eram as tintas das nossas canetas. Acho que foi mais ou menos isso. Então, eu também aproveito para fazer esse registro, agradecendo a todas as equipes, em especial a equipe do meu gabinete, que eu sempre lembro que é uma equipe muito boa. Então, um abraço a todos, agradecendo mais uma vez aos desembargadores presentes, ao Ministério Público, à Defensoria, aos servidores, aos advogados, à Força Pública, aqui representada pelo Cabo Dias, e declaro encerrada a presente sessão.